Olá, eu sou Alex Florindo, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu sou epidemiologista e trabalho com o estudo da atividade física na população. E na EASH-USP eu lidero o grupo de estudos e pesquisas epidemiológicas em atividade física e saúde. E lá nós estudamos os benefícios da prática da atividade física na prevenção de doenças, a prevalência e a tendência ao longo do tempo dos diferentes tipos de atividade física, os fatores associados e correlatos aos diferentes tipos de atividade física, como práticas no tempo de lazer, esportes e exercícios físicos, e também o uso da atividade física como forma de transporte, bicicleta e caminhada. E nós também estudamos intervenções para a promoção da atividade física. Após a decretação do estado de pandemia de Covid-19 pela Organização Mundial da Saúde, decretado em 11 de março de 2020, o Ministério da Saúde do Brasil recomendou que estados e municípios adotassem medidas de controle de disseminação abrupta do novo coronavírus e também para evitar o colapso no sistema de saúde, principalmente no sistema público de saúde, no SUS. E isso foi feito muito sabidamente pelos governadores e prefeitos, pela maioria dos governadores e prefeitos no Brasil, medidas de quarentena, distanciamento social e recomendação para que as pessoas permanecessem nas suas residências. Então, algumas cidades já apresentaram resultados importantes de controle e para evitar o colapso no Sistema Único de Saúde. Isso, obviamente, foi necessário, porém, trouxe e vem trazendo outros problemas, principalmente devido a este confinamento das pessoas nas suas residências. E um dos problemas é a prática da atividade física, que é o meu objeto de estudos. Então, nós temos já dados da empresa Google de mobilidade mostrando que na semana do dia que terminou no dia 17 de abril, os dados de mobilidade do Google registraram um decréscimo de 50% na ida de pessoas a espaços públicos abertos, como parques e praças. Isso foi mensurado em várias cidades do Brasil e esse dado ele é mensurado com base nos deslocamentos monitorados pelos telefones celulares e em dados de satélite. Ou seja, houve um decréscimo da ida das pessoas a esses espaços públicos abertos na semana do dia 17/4 comparado com a semana anterior. Houve também uma pesquisa do Instituto Datafolha, feita logo no início das medidas de quarentena e distanciamento social, nos dias 18 a 20 de março. Uma pesquisa de opinião feita com 1.558 adultos. Essa pesquisa foi feita por telefone nas 5 regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aí o Instituto Datafolha utilizou pesos para extrapolar esses dados para toda a população brasileira. E foi identificado que, já no início das medidas de quarentena e distanciamento social, as pessoas relataram que 76% das pessoas relataram que pararam as suas atividades do lazer. E isso também inclui atividades de exercícios físicos e esportes. Eu fiz uma pesquisa por conta própria no site da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo para verificar a quantidade de ciclistas em uma semana anterior à decretação das medidas de quarentena e distanciamento social e uma semana posterior. Então eu fiz essa pesquisa nesse site onde nós temos os dados abertos de contadores de ciclistas que foram instalados no município de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na Avenida Gastão Vidigal e na Rua Vergueiro. E aí eu fiz uma conta para verificar a quantidade de ciclistas entre 9 a 13 de março
e depois 13 a 17 de abril, então uma semana inteira. Entre 9 a 13 de março foram identificados 53.519 ciclistas e entre 13 a 17 de abril 25.683 ciclistas, ou seja, um decréscimo de mais de 50%. Então, o fato é que as pessoas estão praticando menos atividades físicas externas, caminhada, uso da bicicleta. Mas a pergunta é, será que as pessoas estão praticando atividades físicas dentro das suas residências? Então, na última semana de maio, foi divulgado uma pesquisa feita pela Universidade Federal, por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, junto com pesquisadores da Fiocruz do Rio de Janeiro e da Unicamp em Campinas, e que, infelizmente, a resposta é não. Então, foi uma pesquisa feita via inquérito pela internet, as pessoas tinham que responder o questionário por conta própria, e os pesquisadores conseguiram a resposta de mais de 44 mil pessoas, e também usaram pesos de acordo com a pesquisa PNAD e conseguiram extrapolar isso para toda a população brasileira. Então, um dos dados importantes foi mostrar que 62% das pessoas entrevistadas pararam de praticar atividades físicas no tempo de lazer, ou esportes ou exercícios físicos. Ou seja, de cada 10 pessoas, 6 pararam de praticar exercícios físicos e esportes neste período de quarentena e distanciamento social. E o pior, as pessoas aumentaram o comportamento sedentário, que é basicamente o tempo sentado, ou em frente à televisão, ou usando telefones celulares, ou tablets, ou computadores. Então, nós temos um grande problema. As pessoas, em geral, pararam de praticar atividades físicas e aumentaram o comportamento sedentário. E nós sabemos que atividade física, muitos estudos epidemiológicos mostram que a prática regular de atividade física contribui muito fortemente para a prevenção de doenças cardiovasculares, de diabetes tipo 2, alguns tipos de cânceres, e também contribui na prevenção de transtornos de ansiedade e depressão e na melhora da qualidade de vida. E pelo contrário, algumas pesquisas estão mostrando que o comportamento sedentário, tempo sentado excessivo, é fator de risco para muitas dessas doenças que eu falei. Então, o que fazer? É muito importante que a sociedade discuta medidas para que a gente possa promover a atividade física. E pensando nisso, eu fiz parte de um grupo de pesquisadores de diferentes regiões do mundo, e aí nós escrevemos um comentário para a revista The Lancet, também chamando a atenção para essa questão da promoção da atividade física em crianças, adolescentes e famílias, que dá para a gente discutir aqui para a sociedade brasileira. Então, nós sabemos que a atividade física ela é multifatorial, depende de vários fatores essa prática. E um deles é a questão das famílias. Então, a atividade física tem muita relação com apoio social, com cultura. E é importante que as famílias se mobilizem para enfrentar esta situação e arrumar estratégias para praticar atividade física. Então, os pais orientando os filhos, praticando junto com os filhos, isso é bastante importante. Então, os casais se apoiando, irmãos, irmãs, então é muito importante esse apoio social no âmbito familiar. Uma outra questão importante nesse período são os profissionais de educação física e os professores. Então, profissionais de educação física, muitos estão disponibilizando aulas online para que as pessoas possam se orientar e praticar dentro das suas residências. Os professores de educação física escolar, é bastante importante que neste período possam passar estratégias, conteúdos para as crianças e adolescentes praticarem atividades físicas
dentro das suas casas e diminuírem comportamento sedentário. A questão da saúde pública do SUS, Sistema Único de Saúde. O SUS, na minha opinião, será bastante importante, principalmente no pós-pandemia, para que as pessoas possam voltar a praticar atividade física no tempo de lazer, atividades externas, principalmente. O SUS, como nós sabemos, é um sistema universal, público, e ao longo dos últimos 15 anos nós tivemos grandes avanços na promoção da saúde e em programas de promoção da atividade física no SUS. Um deles é o Academia da Saúde. O Academia da Saúde é um programa público que também trabalha com promoção da atividade física, está implantado em mais de 2.000 municípios no Brasil. Então ele vai ser bastante importante para que as pessoas tenham acesso à atividade física. No âmbito do SUS também é muito importante a saúde da família, a estratégia de saúde da família e os núcleos de apoio à saúde da família, que muitos contêm profissionais de educação física e que também trabalham com promoção da atividade física. Então, também nos últimos 15 anos, muitos pesquisadores brasileiros estudaram e testaram intervenções no âmbito do SUS, dos núcleos de apoio à saúde da família, para promover a atividade física. Então isso também vai contribuir bastante nessa questão da promoção da atividade física posteriormente a essa pandemia que nós estamos enfrentando. Um outro setor que eu considero importante é o setor de mídia, principalmente televisão. Então, neste momento de pandemia e também posteriormente, é muito importante que a mídia se mobilize mais para divulgar mensagens de promoção de estilos de vida ativos, promoção da atividade física e diminuição do comportamento sedentário. Isso tem que ser regularmente divulgado nos horários comerciais, em propagandas e não somente em alguns programas esportivos. Isso será bastante importante para que as pessoas adotem esse hábito no seu cotidiano, já que, por exemplo, nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão permanecendo muito tempo em frente à televisão. Então é muito importante essas mensagens divulgadas pela mídia em horários de propaganda. E isso pode ser estimulado tendo parcerias com profissionais de educação física, com atletas. Os atletas também são muito importantes na promoção da atividade física. Os governantes, políticas, neste período também é bastante importante para que nós tenhamos uma maior efetividade no retorno das pessoas às suas atividades e no caso da atividade física também. Então, governantes devem criar políticas e devem incentivar também esse retorno ao normal. A promoção da atividade física também deve ser considerada nesses planejamentos, porque é o que nós estamos discutindo. A atividade física é bastante importante para a saúde pública. Para finalizar, então eu gostaria de deixar uma mensagem que é a união da sociedade é muito importante também na promoção de estilos de vida saudáveis, estilos de vida ativos, nesse planejamento de retorno às nossas atividades. Então, entidades privadas são muito importantes, o Sistema S é bastante importante, os governantes, como nós falamos, as organizações não governamentais, então, e as famílias, todos nós temos que trabalhar para que nós tenhamos uma promoção da atividade física mais efetiva agora no retorno das nossas atividades. Agradeço pela atenção, muito obrigado.